E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área e hoje a gente está aqui para falar de domínios morfoclimáticos do Brasil. O que ser domínios morfoclimáticos? Vejam, meus jovens, vocês estão acostumados com bioma. Você já deve ter ouvido falar de bioma. Os biomas do Brasil. Os biomas, da hora. Né? Floresta amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampas, não sei o que e tal. Bom, galera, eu vim com essa colinha aqui, ó, pra ajudar a gente na nossa missão de hoje, certo? Uma colinha pra dar uma força aí. E aí, vamos lá. Olha só, bioma, que vocês já ouviram falar. Bom, o bioma é mais aquela parada de ciências, né, de biologia, é onde vocês estudam mais esses biomas aí. O que o bioma considera mais? A vegetação e os bichinhos que tem lá, né? Então, fauna e flora que tem naquele lugar. Aí faz o cruzamento dessas informações e classifica os biomas, né? Por isso que a gente tem esses biomas aqui. Aqui tem uma fauna e uma flora de um jeito, aqui é de outro jeito, aqui é de outro jeito, aqui é de outro, certo? Então, a parada que tem 100% a ver com a vida da parada, né? Tanto que bio significa vida, né? Então, esses são os biomas. Porém, aqui é geografia, maluco. E geografia o bagulho é muito mais louco. O bagulho é doido. O que acontece? Um cara chamado Aziz Absaber, um geógrafo muito importante, lá na década de 70, criou uma classificação diferente. Essa classificação que ele criou, ela é meio parecida com os biomas, só que ela tem umas diferenças. Dá uma olhada. Bom, a Amazônia aqui fica meio parecidão, né? Joia. Cerrado aqui fica um pouco parecido também. A área é um pouco diferente, mas fica parecido. Tem a Caatinga também, né? Bacaninha. Agora, o que nos biomas é Mata Atlântica, né? Considera toda essa vegetação aqui. Nos domínios morfoclimáticos vira mares de morros e araucárias, certo? Outra coisa que muda, Pantanal. Nos domínios morfoclimáticos não tem. Não é que não tem, só não é considerado um domínio morfoclimático, certo? Como a gente vai ver. Vejam bem, meus jovens. Esses domínios morfoclimáticos, a gente vai olhar mais para as características geográficas da parada. Claro, a gente também vai olhar para a fauna, para a flora e tal, só que o nosso foco é clima, vegetação e relevo. Mesmo porque o clima vai ter uma influência muito forte na vegetação, e a vegetação vai ter uma influência muito forte na fauna. Então meio que está tudo interligado. Só que o Aziz Absaber, ele olhou de outra perspectiva, certo? E ele era um grande estudioso de relevo. Então, além de ele considerar o clima e a vegetação do lugar, ele também considerava o relevo do lugar. Tanto que tem um domínio morfoclimático que é mares de morros, né? Então, o cara estava 100% focado no relevo. Outra coisa bacana é que ele também considera as transições. Isso é legal. Quando a gente olha os biomas, como que fica? Tipo, imagina, por exemplo, aqui assim no Mato Grosso. Aqui é floresta amazônica, aqui é cerrado. Aí imagina, você tá caminhando, de repente, puf, você cruza uma linha e aí aquela floresta densa com árvores de mais de 50 metros vira um cerrado. Bom, na realidade a gente sabe que não é assim, né? Tem uma faixa de transição, digamos assim. Então imagina, um lugar que ele ficou marcadinho em amarelo aqui, ó. Uma parte onde não é nem floresta amazônica, nem cerrado, meio que mistura as características das duas, tá ligado? A vegetação tem um pouco da vegetação da floresta amazônica, mas também já começa a ter um pouco das características do cerrado, ok? Bom, essa é a ideia. Essa é a ideia, a gente considerar as faixas de transições entre os lugares. O Aziz Absaber fez isso, e isso é bacaninha. Meu celular deu uma tocada aqui. Como editar vídeo dá muito trabalho, o meu celular vai tocar no vídeo de vocês, ok? Foi uma notificação, já voltei no silencioso. Não vou editar nada porque eu sou um cara prático, né? Quem aqui não tem um celular que toca no momento inadequado? A vida segue. Bom, tudo bem. Isso é bacaninha, ele considerava as faixas de transição. Então, a gente tem que considerar que o clima e o relevo do lugar vão ter muita influência na vida que se desenvolve naquele lugar. Se o clima é mais seco, a vida vai ser de um jeito. Se o clima é mais úmido, vai ser de outro, né? Se o relevo é planinho, baixinho, vai ter determinada vegetação. Se o relevo é alto, aí também já mexe no clima, mexe na vegetação, muda os animais. Então, o Aziz Absaber ele foi mais pelas características geográficas. Tipo assim, como as características geográficas do local mudam a forma de vida que se desenvolve naquele lugar, ok? Esses são os domínios morfoclimáticos. Não se esqueçam, considera muito o relevo.
Agora vamos ver as características básicas de cada domínio morfoclimático. O primeiro que a gente vai ver é o domínio amazônico. Cara, o domínio amazônico é esse verde aqui, maluco, ó. Dá pra ver, né? Tá aqui no norte do Brasil, ó. Bem grandão, ó. Certo? Pô, todo mundo já ouviu falar da floresta amazônica, né? Ah, coisa linda, né? O relevo aqui é um relevo mais plano, né? Tem uma grande planície aqui e tal. Tem o rio Amazonas, que é gigante. E tem a floresta amazônica, que é uma floresta densa, enorme, certo? Bom, tudo bem, é o maior domínio morfoclimático do Brasil, fica no norte do Brasil, como o professor já mostrou. É uma floresta tropical úmida, né? Tropical porque fica entre os trópicos, úmida porque lá chove muito, né? O clima lá é o clima equatorial. Tem muita chuva, chuva praticamente o ano inteiro, certo? E a insolação lá também é muito grande, pega muito sol, porque está na faixa equatorial, é o lugar, a zona climática mais quente do planeta. Então tem muito sol e muita água, vai ter muita árvore, né, meu? Pensa bem, o que a plantinha precisa para crescer? Ela precisa de sol para fazer fotossíntese e ela precisa, claro, de água para praticamente todos os seus processos. Então, quando você tem um lugar onde tem muita água e muito sol, você vai ter uma vegetação bruta, que é a floresta amazônica. Aí tem um nome importante que eu queria que vocês lembrassem, que é esse daqui, ó. Floresta ombrófila densa. O que é uma floresta ombrófila? Ombrófila é úmida, é um lugar que chove muito, certo? É um nomezinho difícil, mas se é só você ligar, ombrófila, úmida, chove muito. Densa por quê? Porque tem muitas árvores, né? Mata fechada, mata densa. Imagina, te joga no meio da floresta amazônica, você não consegue ver o céu de tanta árvore que tem. Esse é o espírito da coisa, certo? Tem árvores de mais de 50 metros de altura, certo, meus jovens? Então é isso daí, ó. Floresta ombrófila densa, floresta amazônica, o maior domínio morfoclimático do Brasil, com vegetação muito bonita, com uma fauna característica, vários animaizinhos que só existem na floresta amazônica. Que animalzinho é esse? Eu vou chamar de gato gigante, eu não sei o nome desse bicho, né? Mas olha que bacana, deve ser uma puma, talvez, né? A vida segue. Bom, pessoal, esse foi o domínio morfoclimático amazônico, show de bola. Vamos para o segundo, Caatinga. Pô, cara, Caatinga é muito da hora. Ela fica lá na região nordeste do Brasil, dá uma olhada, ó. É este vermelhinho aqui, ó. Interior da região nordeste do Brasil, bacaninha. O clima lá é semi-árido, então é o clima mais seco do Brasil, certo? Tem longas estações secas, assim, é uma parada meio imprevisível, digamos assim. As chuvas são irregulares e mal distribuídas. Você nunca sabe direito quando, onde, o tanto que vai chover, ok? É uma questão que eu acho que eu já expliquei no meu vídeo sobre os climas do Brasil, né? Tem um planalto aqui no litoral que impede a umidade de chegar e aí o interior fica mais seco, certo? Então, chuvas irregulares e mal distribuídas. Quando você diminui a quantidade de água, a vegetação vai mudar, né? A vegetação acaba ficando mais escassa. As árvores são de pequeno porte, então não chega a formar uma floresta, né? Por causa dessas estações secas. Os rios são intermitentes, quer dizer, tem muitos rios ali que não tem água o ano inteiro, que durante a estação seca o rio seca, né? O rio praticamente desaparece. E é chamada de caatinga, né? É uma palavra que vem do tupi, que significa mata branca. Por quê? Porque nessas longas estações secas, as folhas caem e aí fica só o galinho da vegetação, os galinhos esbranquiçados de sol, e os indígenas tupis chamavam de mata branca. Olha que bacaninha, esta é a caatinga. Muito linda, eu acho uma vegetação muito linda, né? Eu não escrevi ali no resuminho, mas a gente fala aqui que a vegetação é xerófila, né? Uma vegetação adaptada, ao clima seco, né? O cacto é o principal exemplo, né? O cacto é muito fera. Não sei se vocês estão ligados, mas as plantinhas, elas perdem água pela folha, né? O processo de transpiração, elas transpiram água através da folha. O cacto, ele é tão da hora que ele não tem folha, né? Como ele vive num lugar muito seco, ele não pode perder água, ele não pode ficar transpirando água. Então ele trocou as folhas por espinhos, e aí ele perde o mínimo de água possível, por isso que ele consegue sobreviver nos lugares mais secos. Aí ele fica acumulando e guardando água dentro dele para sobreviver durante os períodos secos, ok? Então olha aí, a Mata Branca, essa daí é a Mata Branca que eu tô falando, joia? Então, a Mata Branca, pessoal, é a mata que se desenvolve durante o clima seco, certo? Então, tipo, quando tá chuvoso o clima, a caatinga fica meio assim, ó. Ela fica verdinha.
chove legal, tá chovendo de vez em quando e tal, as folhinhas crescem e fica verdinha a caatinga, certo? Pode ver, não é uma floresta, é umas árvores pequenininhas, né, de pequeno porte e tal, fica verdinha durante o período de chuva. Quando dá o período de seca, ela fica assim, ó. Aí assim ela vira a mata branca, certo? Esta é a caatinga, pessoal. Show de bola, beleza. Então vamos lá, vamos para o terceiro, cerrado. O cerrado ele fica na parte central do Brasil, certo? E a característica básica desse domínio morfoclimático é o seguinte: ele tem poucas árvores, né? Como assim poucas árvores, professor? Quando comparado a uma floresta tipo a amazônica, né? Tem poucas árvores. Essas árvores têm uma casca grossa, os galhos são retorcidos e elas são de pequeno e médio porte no máximo. Então é uma parada mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada no naipe dessa árvore aqui, maluco, ó. Galho retorcido, ela é bem cascuda, as folhas não são muito grandes e muito largas, não tem aquelas folhas grandonas, folha pequenininha, né? Por quê? Porque no Cerrado, pessoal, o clima é tropical. Ele tem uma estação chuvosa, mas tem uma estação seca, né? Durante o inverno chove muito pouco. Então acaba não se desenvolvendo uma grande floresta densa, né? Acaba se desenvolvendo árvores de pequeno porte, os galhinhos retorcidos, a casca grossa, certo? É a característica básica do Cerrado. É chamada de savana brasileira, e é realmente um tipo de savana, né? Esse esquema aqui de poucas árvores, árvores escassas, é aquele esquema de savana, assim, você tem uma árvore aqui, outra lá, um pasto no meio, uns arbustos e tal, é a savana brasileira. O clima é quente o ano inteiro, né? É o clima tropical, mas no inverno chove pouco, como eu disse. Aí, o solo lá acaba se tornando ácido, e é um solo bem profundo, e as raízes das árvores também são profundas. Então essas árvores aqui, elas têm raízes bem fincadas no solo para tentar extrair o máximo de água possível para conseguir sobreviver durante a estação seca, tentar alcançar o lençol freático lá embaixo mesmo, entendeu? Os caras dizem que o cerrado ele cresce mais para baixo do que para cima, né? Tem muitas árvores no cerrado que a raiz é mais profunda do que a própria altura da árvore, né? Muito louco. Olha aí. Aí, claro, existem cerrados e cerrados, entre aspas, né? Dentro desse grande domínio cerrado, tem os lugares onde tem mais pasto e menos árvore. Tem os lugares onde tem mais árvore, ó, parece quase mesmo assim uma floresta. Aí os caras têm nome, cerradão, cerradinho, cerrado isso, cerrado aquilo. Eu não lembro esses negócios de cabeça. Eu sei que tem estratos, tem onde tem mais árvores e menos árvores, né? Durante a estação seca fica mais amarelada, assim, as folhas caem. E uma parada muito comum lá são as queimadas, certo? Muitas delas queimadas naturais. Durante esse inverno seco aqui, o clima fica muito, muito árido, né? A floresta fica seca, os galhos ficam secos. Qualquer coisa pode gerar um incêndio. Isso é natural, tá? Sempre teve, sempre vai ter incêndio natural no Cerrado. Claro que também tem os incêndios criminosos, tem os incêndios causados pelo ser humano, mas mesmo que a raça humana não existisse, ia ter um pouco de incêndio no Cerrado, sim. Claro que hoje tem muito mais do que deveria ter devido à ação humana sobre o meio ambiente, certo? Mas é natural um incêndiozinho ou outro. Inclusive por isso que as árvores têm a casca grossa para conseguir sobreviver, né? Aí elas queimam por fora, mas ficam vivas por dentro. E por isso também que elas têm as raízes profundas, certo? Porque daí elas queimam por cima, mas ficam vivas por baixo e brotam depois do incêndio. Joia? Esse é o domínio morfoclimático do Cerrado. Bacaninha. Agora vamos para o próximo. Mares de morros. Cara, só pelo nome você já consegue tirar qual que é esse rolê dos mares de morros. Olha só. Fica aqui no litoral, esse verdinho aqui, ó. Olha aí o verdinho, ó. No litoral brasileiro, na zona costeira, a gente pode dizer assim. E o que que é, maluco? Morro, velho. É morro. Mares de morro. É morro pra tudo que é lado, entendeu? É um relevo irregular, que a gente chama, certo? Um terreno acidentado, resultado aí de milhares de anos de erosão, né? Então são grandes planaltos que foram sofrendo erosão ao longo do tempo e viraram esses morros, certo? O clima é quente o ano inteiro, é clima tropical litorâneo, menos no sul, que o clima é subtropical, aí fica frio no inverno. É úmido o ano inteiro por causa da maritimidade, né? Quem já viu meu vídeo sobre climas tá ligado. Sobre os fatores climáticos. Quando você está perto do mar, é úmido, né? Porque daí a água do mar evapora, gera umidade, gera chuvas no litoral. Então é úmido, chove legal aqui em todo o litoral. Joia? E aí, cara, o que vai se desenvolver nos mares de morros? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é uma floresta ombrófila densa, igual a floresta amazônica, certo? Ombrófila por quê? Porque é úmida. E densa porque
Porque é uma mata fechada com muitas árvores, né? Eu que sou aqui de Santa Catarina, tô ligado, né? Eu vivo na Mata Atlântica, eu tô ligado como funciona. Olha só, mares de morros, bacaninha. O que que tem? Morro e Mata Atlântica. Morro e Mata Atlântica. É isso, é isso. Mares de morros, é isso. Olha aí, bacaninha. Aí, claro, tem uns lugares que é um pouco mais frio, porque é mais alto. Tem uns lugares que é um pouco mais quente, porque os morros não são tão altos assim. Aí a floresta se desenvolve mais, se desenvolve menos, né? Não é tudo exatamente igual. Mas essas são as características gerais desse ambiente. Joia? Tranquilo. Mares de morros. Agora vamos para o próximo. O próximo é o das araucárias. Nossa, esse é muito da hora. Véio. Ele se desenvolve nos planaltos da região sul do Brasil. Olha lá no mapinha, é nessa região aqui, ó. Serras catarinense, gaúcha e paranaense. Mas principalmente em Santa Catarina. Olha aí que bacaninha. Araucárias, show de bola. O clima é subtropical, então é quente no verão e frio no inverno, né? Quem vive aqui no sul tá ligado, fica bem frio durante o inverno, principalmente nos planaltos, onde é mais alto e mais frio ainda. A gente chama de floresta ombrófila mista. Ombrófila, porque é úmida, e mista, porque tem as nossas queridas araucárias, que são, na verdade, pinheiros, né? São árvores coníferas, aquelas árvores em forma de cone. Olha que bacaninha. É pinheiro mesmo, velho. É parente do pinheiro de Natal, né? Da mesma família. Olha só que é natural daqui. Muito da hora. A araucária é a árvore da onde a gente extrai o pinhão, né? Então, a festa do pinhão aí em Lages, em Santa Catarina, quem tá ligado, né? Um pinhãozinho, aquele pinhãozinho quente no inverno, é bom, né? Olha aí, araucária, este é o nosso querido pinhão, ó. Muito da hora, ele vem da araucária. Show de bola. E a araucária também é uma madeira nobre. Foi uma madeira muito utilizada e muito extraída durante o século XX, cara. Muito extraída mesmo. Tanto que ela chegou a entrar em risco de extinção, tá ligado? Hoje a gente tem apenas 2% da área original desse domínio morfoclimático aí. Então a extração foi muito forte, né? Se você procurar imagens na internet, você encontra imagens como essa daqui, ó. Olha só, dá pra ver que é uma imagem antiga, aí, século XX, e as araucárias sendo cortadas para a utilização da madeira, certo? Outra coisa que tem também, além das araucárias, também tem uma vegetação rasteira, tem alguns campos e tem a querida erva mate, né? A erva mate... Ah, não, desculpa, só uma coisa que eu esqueci de falar. Até hoje você tem desmatamento aí das araucárias. Tem várias áreas de proteção ambiental, certo? Onde elas não deviam estar sendo desmatadas, mas elas estão. Aí olha aí, o IBAMA fiscalizando, encontrou isso daqui, madeira de araucária não devia estar sendo extraída, certo? Isso daí eu encontrei nas notícias, só botei extração de araucária, botei no Google e apareceu várias notícias de desmatamento ilegal, ok? Agora sim a erva mate, olha aí a erva mate, show de bola, né? Pra fazer o famoso shima, né? Eu não curto muito, mas tem gente que adora isso daí, tá certo? Show de bola, essa daí é o domínio morfoclimático das araucárias, ok? Beleza. Agora vamos para as pradarias. É o último. Como assim pradaria, professor? É aonde vende pão? Não, é aonde tem campo. Pradaria é campo, pasto, ok? Aonde tem isso? No extremo sul do Brasil. Rio Grande do Sul, basicamente. Mas claro, não fica só no Brasil. Uma boa parte desse domínio morfoclimático, na verdade a maior parte fica na Argentina e no Uruguai, né? O Rio Grande do Sul que morde um pedacinho aí dessas pradarias, ok? São campos formados por gramíneas e herbáceas, conhecidas carinhosamente como os pampas. Olha aí os pampas gaúchos, né? Olha aqui onde é que tá, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E aí são estes pastos maravilhosos. Dá uma olhada, olha aí, ó, pastos muito bacaninhas, né? Estes são os pampas. Show de bola. Claro que também tem árvore, não é só pasto, né? É dominado por campos, mas também tem árvore, principalmente na beira dos rios. Aqui o clima é subtropical, só que é ainda mais frio do que nas araucárias, porque está mais para o sul. Vocês estão ligados que quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ficando, né? Então aqui é mais frio do que aqui, certo? Então é um clima subtropical ainda um pouco mais rigoroso no inverno. É uma pastagem natural que foi muito utilizada e é utilizada até hoje para a criação de gado, né? Então diversos animaizinhos de criação aí. Claro, você já tem o pasto natural ali, é só soltar o boi nos pampas, ok? Show de bola. E o relevo é suavemente ondulado, não sei se vocês perceberam, mas não é uma planície. Tem meio que uns morrinhos assim suave, tá ligado? São conhecidas como coxilhas. Show de bola. Esse foi o último domínio morfoclimático.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as faixas de transição, de duas em específico, que são as duas mais importantes, que não chegam a configurar domínios morfoclimáticos, mas são faixas de transição que se destacam. A primeira é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais fica entre a Caatinga e entre a floresta amazônica. Então olha só, a Mata dos Cocais ela fica entre a Caatinga e entre o domínio morfoclimático amazônico. Então fica aqui assim, mais ou menos, ok? Tem este nome, por que será que tem este nome? Mata dos Cocais, porque deve ter muito coqueiro, velho. É isso? É isso. Olha lá, muitos coqueirinhos bacaninhas, certo? Mata dos Cocais. Show de bola. Onde que fica esse rolê aí? Principalmente Maranhão, mas também um pouco no Piauí, Pará, Tocantins e Ceará. O pinheirinho mais conhecido lá é o babaçu, certo? Ele é muito importante, olha aí o babaçu. Ele é muito importante para muita gente que vive lá do extrativismo, né? Dá pra fazer óleo de babaçu, dá pra fazer um monte de coisa, que o babaçu tem a própria amêndoa da parada, dá pra fazer fibra, fazer artesanato, fazer farinha, fazer um monte de coisa, certo? Este é o nosso querido babaçu, fica lá na Mata dos Cocais. Outra faixa de transição importante mesmo, é o Pantanal. O Pantanal, ele fica aqui, mais ou menos, ó, não tá marcando, mas ele fica mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Ele é uma faixa de transição considerada entre a Amazônia e o Cerrado, certo? Tem fauna e flora típicas daquela região, então tem animais, espécies animais vegetais que só existem no Pantanal, cara. Por que ele tem este nome? Porque ele sofre com alagamentos durante o período de chuvas no verão. Eu digo sofre, mas não é um sofrimento, né? É natural, é normal. Todo ano no verão enche, no inverno seca, no verão enche, no inverno seca, é sempre assim. Na estação de chuva enche tudo, né? Por isso que tem este nome. O Pantanal é muito bacaninha. Cadê o Pantanal? Olha aí o Pantanal, olha aí, ó, cheio d'água, muito louco. A vegetação lá é adaptada para sobreviver nesse tipo de ambiente, certo? E a biodiversidade é riquíssima, são muitas espécies, muitas espécies. E aí, como tem estação que enche, estação que seca, tem muitas espécies que migram. Então tem peixe que vai para lá para reproduzir quando enche, depois vai embora. E tem ave que vai para lá para se alimentar dos peixes, tem bicho que vai para lá para se alimentar das aves. E aí é uma migração muito louca, né? Uma migração aí que varia entre vários outros domínios, né? Tem animal que vem daqui para cá, tem animal que vem daqui para cá, animal que vem daqui para cá e vice-versa. É muito louco, é uma grande suruba de biodiversidade. O Cerrado é muito da hora, certo? Tem várias espécies bacaninhas lá no Cerrado para você dar uma passeada, né? Perder uma perna, é muito legal. Fica numa grande planície, certo? Então acho que eu até botei um mapinha do relevo do Brasil aqui, ó. Esta grande planície aqui, ó. Planície do Pantanal, certo? Porque para acumular água tem que ser um terreno baixo, a água tem que ir para lá, né? Tem que ser uma planície para ter esse grande acúmulo de água durante a estação de chuvas, ok? Então, uma biodiversidade aí riquíssima. Pantanal é uma faixa de transição muito importante, certo? E aí a gente vai finalizar, meus jovens, é isso daí. Esses foram os domínios morfoclimáticos do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, mares de morros, araucárias e pradarias, com duas faixas de transição importantes: Mata dos Cocais e Pantanal. Show de bola? Então é nóis. Um abraço a todos.